Estamos aqui de volta então com mais um vídeo aqui no Cria Jogo. Até agora, nós abordamos as questões fundamentais da sintaxe de Lua e as operações básicas. Agora vamos para alguns tópicos mais avançados. Primeiramente, toda linguagem de programação tem um conjunto de funções fundamentais que se chama biblioteca padrão. Apesar de não ter usado esse termo explicitamente, a gente vem usando a biblioteca padrão de Lua desde o primeiro vídeo, com as funções print, com pairs, né, quando você dá um loop e você quer ver os itens de uma tabela, e várias outras funções que a gente foi usando. Essas funções então estão disponíveis na Lua, pela parte da biblioteca padrão, que você pode usar imediatamente. Além disso, existem centenas de outras funções na biblioteca padrão de Lua, como outra linguagem de programação, por exemplo, funções de matemática, funções de arquivo, como que você vai abrir um arquivo externo para usar no seu código, como que você vai salvar um arquivo, e assim vai. Então, como que você sabe quais são essas funções? Como que eu conheço a biblioteca padrão? Bom, como qualquer linguagem de programação, no manual oficial, na referência. Lua, por ser uma linguagem brasileira feita na PUC Rio de Janeiro, tem um manual tanto em inglês, mas também tem em português. Então eu vou colocar o link na descrição, aí você vem aqui em Bibliotecas Padrão, e aqui a gente pode conhecer tudo que tem na Biblioteca Padrão da Lua. Aqui, ó, aqui por cima a gente pode ver que é a biblioteca básica, que são aquelas funções que a gente já estava usando. Biblioteca de pacotes, que a gente vai falar sobre isso posteriormente. De cadeias, ou seja, em português fica estranho, de string, né, que é a manipulação de texto, funções matemáticas, funções de arquivo, funções de acesso a informações do sistema, por exemplo, que horas são, que sistema operacional o usuário está utilizando. Então, essas são as funções que vêm na biblioteca padrão. Vamos então fazer alguns testes com a biblioteca de matemática. Tem esse outro site aqui que fica mais claro de ver as funções matemáticas, que eu também vou pôr na descrição. Vamos fazer o arredondamento de um número com cada decimal. Então eu quero arredondar um número, igual no exemplo ali, né? .floor 0.5, ok? Olha lá, você pode ver que o 0.5 virou 0, ele foi arredondado. Caso a gente não tivesse isso na biblioteca padrão, a gente teria que desenvolver isso por conta, e que poderia envolver até centenas de linhas só para criar funções extremamente básicas, que é comum a toda linguagem de programação. Nós temos aqui, inclusive, funções de trigonometria, de exponenciação, de logaritmos e assim vai. Tem muitas e muitas funções, praticamente em desenvolvimento de jogos a gente usa praticamente todas, em termos de matemática. Nós temos então manipulação de texto, né, que é a manipulação de string, em português cadeias. Digamos que você queira substituir texto, vamos lá. Melhor ainda, vamos usar, em vez da format, vamos usar replace, tá? Olá, cria jogo. E eu quero substituir o cria por make, em inglês make game, ok? Opa, o que eu errei aqui? Olha lá, não existe a função string.replace. Então aqui entra a importância da biblioteca padrão. Vamos ver a função de substituição, tá? Uma outra forma, até mais interessante, é você digitar diretamente no Google. Então aqui, Lua, how to replace text, ok? Lua String Replace. Então você vai ter que acessar a documentação de sub. Então o nome da função na verdade é gsub, não replace. A maior parte das linguagens de programação se chama replace. No Lua, gsub. E aqui você pode ver, ó, string, o pattern, né, o padrão que você quer substituir e o que você quer colocar nesse lugar. Vamos lá? Olá, make game. Tá vendo? Ah, mas você procurou no Google em inglês. E se eu quisesse buscar em português? Você pode até tentar, ou você pode vir aqui no manual e procurar substituir. Tá aqui, mesma coisa. Retorne uma cópia de S, na qual todas, ou as primeiras N ocorrências aqui, de pattern, então todas as ocorrências, ou N ocorrências, ou seja, só as duas primeiras, só as três primeiras, você que vai dizer, foram substituídas por uma cadeia de substituição em wrap. Vamos ver aqui o que significa isso que ele quer dizer com as N ocorrências. Vamos lá. Então, muito importante. Use a documentação, use o Google. Eu nunca vi, não importa o nível de senioridade, eu nunca vi um programador não usar o Google. Ah, mas se você é um cara experiente, você já sabe isso de cabeça. Ok, você já sabe de tanto usar a mesma função por repetição. Mas, inevitavelmente, uma hora ou outra, você acaba esquecendo qual é esse argumento, o que esse aqui faz. Então, não tenha medo de usar o Google, usar e abusar. Cria jogo.
só que só quero as duas primeiras ocorrências. Vamos apagar isso aqui. Olha lá. Make jogo, cria jogo. Então, por quê? Porque, segundo a documentação, usa as primeiras N ocorrências. Essa primeira, eu coloquei as duas. Se eu não colocasse esse 2 aqui, como tem esse colchetes aqui, tá vendo? Isso aqui quer dizer um parâmetro opcional, tá? Em documentação de software, quando você vê a assinatura de uma função, os parâmetros, mas e aí tem algo entre colchetes, quer dizer que aquilo é opcional, tá certo? Então vamos lá. Eu tirei o número 2, que era opcional, tá? Ele substituiu todos os cria por meio. Para ver funções fundamentais para todos os jogos, que é a manipulação de arquivos. Mas por que é interessante a manipulação de arquivos? Por que é importante? Bom, como é que você vai carregar a imagem relacionada ao inimigo, ao jogador, um efeito sonoro, uma música, mapas e fases dos jogos. Como eu sei quais são essas funções de manipulação de arquivo? Bom, mais uma vez, na biblioteca, documentação e referência oficial, aqui nós temos Input and Output Facilities, as funções, né, da biblioteca padrão de manipulação de arquivos. Por que se chama Input and Output? Quer dizer, entrada e saída. Isso pode se referir tanto à entrada e saída de dados por arquivos, pelo console, pelo terminal, né? Para arquivo, você usa as funções de acordo com o que está na biblioteca padrão. Eu criei aqui como exemplo um mapa, como se fosse um mapa de um jogo, que aí no nosso código do jogo a gente substitui isso aqui por sprites, por imagens, né? Então o igual é como se fosse um muro, um X o inimigo, o hashtag, o jogo da velha, é um arbusto, e o cifrão é um cofre. Como é que a gente carrega isso? Bom, depois de dar uma olhada na biblioteca padrão, eu sei que a função é io.lines para eu pegar todas as linhas desse mapa. Só por eu ter colocado io.lines, a Lua não carregou o arquivo inteiro na memória. Imagina se isso fosse um arquivo de milhares ou milhões de linhas, você dá um io.lines ou um io.open para abrir o arquivo e ele carregar tudo na memória. Isso é possível. Mas nesse caso, ele espera que você leia linha a linha, então sendo assim bem eficaz. Como é que você faz isso? For line em io.lines. Lembre-se que a gente usou o in nos vídeos anteriores, no loop para ver itens da tabela. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que você, em vez de utilizar in pairs, que é como a gente usou para a tabela, nós vamos usar essa outra função na biblioteca padrão, io.lines, print line. Então está aqui o nosso mapa lido do arquivo. Isso aqui foi a introdução à biblioteca padrão, para você entender que você pode usar funções externas e não apenas funções que você criar.